Barraco Filosófico Hormonal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Barraco Filosófico Hormonal, aqui na escola PI Gabriel Ribeiro dos Santos, na Ilha Bela, estado de São Paulo, planeta Terra, na Via Láctea e no universo 63B69. Nosso tema de hoje é sobre ego. E a frase da qual nós tiramos o conceito de ego é do ouvir isso: você é muito egoísta. Isso é uma coisa que adolescentes ouvem muito? Acho que sim. Bastante. O ego é uma coisa muito interessante. Eu acho que todo adolescente escuta por conta que muitos dos adolescentes não conseguem se entender com os pais. Então, quando os pais pedem algo e os filhos não conseguem fazer, os pais, tipo, como assim, tiram toda a raiva e jogam na criança. E usa a palavra egoísta pra dizer que você não pensa nos outros. Exato. É uma boa também, é um bom caminho. Eu acho que eu também escuto, eu geralmente escutava isso mais na escola, sabe? Dos outros adolescentes. Mas, como diz um psicólogo, você diz tudo aquilo que aprende em casa. Então acho que ele já deve ter escutado em casa, coisa do tipo. Mas geralmente, quando as pessoas falam você é muito egoísta, tá muito atrelado àquela coisa de você não pensa nos outros, tipo, como se fosse o oposto do empático. Como se tipo, o egoísta fosse o oposto do empático. No dicionário de filosofia está como antagônico o altruísmo. Tá certo. É possível não abrir mão totalmente do egoísmo? Existe um ato não saudável de que você abre mão total do seu ego. Claro, ele fica ainda dentro de você, é impossível, porque para o ser humano é impossível não ter ego, mas... Mas aí você estaria dando tudo aos outros, mas você não teria nada para si próprio. Então é quase impossível, porque você não teria o amor em si para você mesmo. Porque normalmente as pessoas que não têm o amor próprio, que não têm o egoísmo, são pessoas que também são vítimas do narcisismo. Porque elas vão fazer de tudo para que a outra pessoa se sinta confortável com elas mesmas. Mesmo que pareça, elas precisem não se amar, dar tudo que tem. Deixando de falar sobre coisas que gosta, fazer coisas que gosta. Meio que uma pessoa sem egoísmo é uma pessoa sem vontade. É como se ela desse toda a vontade dela para outra pessoa. Como se ela sentisse que ela mesma não é importante para o mundo ou para as outras pessoas ao lado dela. Sim, verdade. Uma coisa que eu acho interessante é que muitas mídias atuais, desenhos, séries, abordam bastante essa questão do egoísmo. Geralmente você sempre vê um herói que sempre está fazendo tudo para salvar todos, deixando até mesmo si de lado, para depois, na 2 temporadas fazendo isso, na terceira temporada ele tem uma queda e geralmente é sempre um momento de questionamento do herói, da saga do herói. Se tipo, tudo que ele está fazendo é necessário. Ele começa a se questionar, tipo, se ele não está fazendo demais, ou se aquilo realmente serve para alguma coisa. Eu acho que o pessoal está começando a esqueci o nome que tem o vilão, tem o herói e tem o antagonista. Que o pessoal está escolhendo o antagonista. Porque é como se fosse o personagem que tem amor a si próprio e sabe valorizar o que ele deve fazer, ao invés de ser um vilão que escolhe tudo a si mesmo e não se importando com o que vai acontecer ou o que vai acontecer com o mundo. Mas também não é o herói que deixa de fazer tudo pra... Tipo, deixa de se importar com si mesmo pra importar com todo o resto. Eu acho que dá pra, tipo, perceber muito isso em... Vou citar um anime, né? Dragon Ball, por exemplo. Que o pessoal geralmente gosta muito do Vegeta, porque ele é esse antagonista, que ele é egoísta pra caramba, ele assume ser egoísta, ele assume ter ego, mas ao mesmo tempo ele se importa com os outros. É como você explicou. Ele sabe valorizar a si próprio, mas também sabe valorizar os outros. Então ele fica como um anti-herói nessa história aí. Eu acho que muita pessoa não sabe diferenciar uma pessoa com ego do que uma pessoa narcisista, porque normalmente o pessoal acusa outra pessoa de ser narcisista ou de ser egoísta porque eles não sabem entender. A diferença. Não sabem entender
que uma pessoa tá fazendo por mal e só porque quer tudo para ele e não quer nada para outra pessoa, do que entender a vida da pessoa, entender o motivo pela qual a pessoa está escolhendo isso. Escolhendo a si mesma e não o outro naquele momento específico. Exato. Os vilões sempre foram retratados tipo, como egoístas e nunca como narcisistas. Porque tipo, você nunca vai pegar um gibi assim e ver o cara bonzinho chamando o vilão, seu narcisista. Não. Eles sempre falam, você é muito egoísta com as suas ideais ou coisa do tipo. Eu esqueci o nome do filme. Sabe aquele personagem que tem cabelo gigante? Acho que é filme de criança mesmo. E aí tem cabelo gigante? Cabelo gigante não, cabeça gigante. Ou Megamente. Megamente. Que eu não acho que a protagonista feminina, eu acho que ela se enquadra uma pessoa normal. Ela tem um certo ego, mas ela é como uma das personagens coadjuvantes. E tem o Megamente, que ele se enquadra como um antagonista, mais pro meio do filme. Acho que pelo comecinho ele se encontra como uma pessoa egoísta. Sim. E tem aquele outro personagem de cabelo vermelho, se for. Ele se encaixa como uma pessoa narcisista, uma pessoa com um grande nível de egoísmo. Dá pra ver exatamente porque assim que ele ganha os poderes, tipo, aquilo sobe muito a cabeça dele. Até então que ele se acha o Titã. Inclusive o nome dele é esse, né, em português. Deixa eu falar uma coisa, já que a gente está numa cultura cristã, né? Ama o outro como a si mesmo. Então, para você amar bem o outro, você também tem que, de alguma forma, amar a si mesmo. Vocês acham que faz sentido isso? Você tem que ter, não tem que ser tipo, egoísta no nível narcisista, mas você tem que ter ego. Porque se você não se ama, como que você ama alguém? Nessa teoria, né, nesse caso. Então, sim, uma pessoa que ama a si mesmo e ao próximo, de maneira igual, ele é uma pessoa que tem ego. Uma pessoa que ama a si mesmo e é uma pessoa igual, eu acho que essa pessoa não vai saber diferenciar como tomar decisões para sua vida. Porque ela não vai saber se for para escolher uma coisa da qual entre ela e a pessoa, vai ser muito complicado, porque se ela ama a pessoa no mesmo nível que a si próprio, como ela vai saber escolher em uma situação muito complicada, como um trabalho? A pessoa vai escolher a si próprio, mas ele ama, ou então ele vai escolher outra pessoa, mas ele ama na mesma medida. Como que a pessoa tomaria? Eu acho que essa parte religiosa, na verdade eu não sou muito religiosa, é muito complicada, porque se você ama uma pessoa da mesma forma, como você vai escolher algo para si próprio sendo bom, sendo que a outra pessoa também tem a mesma oportunidade? Como é que a gente faz essa medida? Quando eu escutava isso, eu não só, observava, analisava como a pessoa estava falando, como também analisava a minha vida e analisava o que de tão importante dessa situação é para a minha vida ou para a vida da pessoa. Porque muitas vezes acontecia que a pessoa só estava muito estressada e ela não tinha uma forma de retirar esse sentimento, a não ser argumentando de uma forma negativa. A não ser culpando alguém de alguma coisa. Exato. Eu acho que essa frase ela é muito... a pessoa não sabe o que culpar, então ela culpa a primeira coisa que vê. Mas geralmente quando eu ouvi, geralmente, né, era mais quando eu não queria fazer algo para alguém também. Então algumas pessoas usam essa frase como uma forma de manipulação também. Você está sendo muito egoísta, não faz isso para mim. Eu já cheguei a escutar de pessoas falando pra mim que eu tava sendo muito egoísta, não por estar fazendo aquilo pra pessoa, mas por não estar do lado em um argumento pra essa pessoa. Na maioria das vezes era um argumento só entre eu e a pessoa. O lado que aquela pessoa estava falando tinha um ponto, mas pela visão que eu contei a pessoa tinha um ponto completamente diferente que não se encaixava. E daí por isso você era egoísta? Porque eu não estaria escolhendo o lado da pessoa no argumento. E sim, eu estaria escolhendo, pelo meu ponto de vista, o meu próprio argumento no vez da pessoa. Isso sim, uma coisa só abstrata ou tinha alguma decisão a ser tomada que ia afetar uma das pessoas? Só uma decisão abstrata. As pessoas, elas confundem muito uma pessoa egoísta de uma pessoa que não quer fazer o que você quer. Porque ou que não concorda com você. Eu acho que é porque as pessoas pensam que
as pessoas devem dar tudo de si, ou pelo menos uma grande parte de si para outra pessoa. Fazendo que quando a pessoa dá, significa que ela está sendo uma pessoa empata? Por conta de empatia, né? Uma pessoa empata. Mas quando... empática. Mas quando ela não tá dando, ela está sendo uma pessoa egoísta. Foi o que eu falei no começo, que as pessoas colocam muito um como o oposto do outro, né? Tipo, como uma pessoa, como egoísmo, como o oposto de empatia. Só que empatia não é você ajudar a pessoa, é você se colocar no lugar da outra pessoa. Ajudar a pessoa é uma ação, uma consequência a partir do pensamento de empatia. Então, tipo, você é empático na parte de você pensar em como é que está sendo a situação do outro. Você agir ou não a partir desse efeito, dessa causa, né, como um efeito, aí já se torna uma coisa totalmente diferente. Aí vai de se você pode ou não fazer aquilo naquele momento. Os adolescentes talvez sejam mais vulneráveis a esse tipo de manipulação, de controle. O que vocês acham disso? Como eu estava aprendendo em biologia esses dias, o seu cérebro ele não está totalmente formado, mesmo na nossa adolescência. Ele está mais suscetível a esses tipos de manipulações. Por conta que o que você fala para um adolescente agora pode ser ou não ser o que vai definir a personalidade dele no futuro, o modo dele de agir no futuro. Eu já acho que quando você é adolescente, você já criou algumas ideias. Você não criou totalmente, mas você já tem algumas ideias. Isso pode ser as suas crenças e a sua história, a sua cultura. E quando isso vai contra o que acontece dentro de casa, tem um choque, porque você está começando a criar essa ideia, mas todos dizem que é o contrário, que o que você está tendo, a ideia que você está tendo, não é como se fosse verdade, não é como se fosse a certa. E isso acontece até mesmo quando você está casado, até mesmo quando você tem suas amizades próximas ou quando você ainda está dentro da sua família. Mesmo que aconteça quando você é adolescente, porque você já está criando suas ideias, acontece mais ainda quando você está casado, porque você já tem as suas ideias formadas. Assim como o seu cônjuge também vai ter ideias formadas. Então, caso elas não sejam iguais, elas vão se manter, né? Um parente meu que falou que pessoas de ideias diferentes são como dois trens andando em direções opostas, uma hora eles colidem. Então, tipo, não tem como você viver 24 horas com uma pessoa que tem ideias opostas a você e não se colidir. E também, dependendo de como uma pessoa se uma tem um nível de agressividade maior, você normalmente pode ser chamado, muitas vezes, como egoísta, ou como uma pessoa narcisista, ou até vezes tem momentos muito complexos, muito pesados, de psicopata, dependendo de como outra pessoa é. E o perigo de ser uma pessoa sem ego, né, de abdicar totalmente do seu ego, por conta de frases como essa, você é muito egoísta, porque principalmente na adolescência tem muita gente que, de tanto ouvir isso, acaba que vai se fechando pra isso, tipo, vai deixando mais de lado, tipo, não, vai ser egoísmo da minha parte se eu fizer isso, então eu vou fazer outra coisa. Então, tipo, o perigo disso é que você pode acabar virando uma vítima de narcisista, de psicopatas, não de psicopatas, de sociopatas, na verdade. Manipuladores, né? Manipuladores em geral. Agradeço a todos que ficaram até aqui, que ouviram até aqui. Muito obrigado a todos que têm acompanhado o Barraco Filosófico desde no começo, no meio do ano, né, desde que nós começamos. Agradeço a galera do YouTube e o pessoal da Rádio Madalena, que está conosco até hoje. E, bom, muito provavelmente o Barraco vai dar uma pausa, né, por uns dias. Até o ano que vem? Provavelmente até o ano que vem. E, então, bom descanso a todos e muito obrigado. E se não acontecer essa pausa, até o próximo vídeo. Então tá. Porque acho que tem mais um, né? Que é o que a Sofia vai editar. Tá, dá tchau pro povo.